Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Vocês já têm marcado, fácil. Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amado Criador, nós dependemos de Ti. E estamos aqui mais uma vez para ajudar e ser ajudado através da palavra. Que o Senhor possa ser glorificado através de cada um de nós. Para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Bom, cada mensagem pregada, eu creio que é uma luz que vai manifestando para nós. Isto vai clareando mais para nós o que Deus é. Agora, o que eu vou falar, talvez pode chocar um pouquinho também. Porque eu nunca preguei isto e já preguei isto. Porque eu já preguei vários pontos, mas hoje vou entrar no mais sobressalente. Este é complicado para o homem natural. O Logos, Jesus e Brana. Você sabe que antes do princípio, Deus era Espírito. Mas Deus queria ser visto assim como um dia Ele faria o homem Espírito e mostraria o homem também. Então Deus queria ser visto também. E como Espírito, nem Deus podia ser visto e nem o homem. Então Deus criou a si mesmo. Muitas vezes as pessoas falam, mas não pode. Como que Deus cria a si mesmo? Eu só prego isso porque o William Branham pregou. Aí eu tenho como mostrar para você que Deus criou a si mesmo. A primeira criação de Deus, ele disse que foi a si mesmo. Ele criou o Logos, que era uma pequena luz branca. Aí ele já começou a ser visto. Mas ainda não era o que ele queria. Ele queria ser visto como um ser humano. Então ele começou. Deixa eu deixar o parágrafo aqui para você não ter problema, porque a gente tem pessoas que ouvem aí por toda parte, através da internet, e precisa saber disso daqui corretamente. É o parágrafo 10 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Para você entender o que é esse Deus, você tem que entender o que você é. Você é 3, 2 ou 1? Você é um só? Deus é um que nem nós. Ele é um desta forma. Porque Ele, sendo Espírito, fez a luz branca, a pequena luz branca que é o Logos. Ele começou a ser visto. A primeira criação foi Deus mesmo. E de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus. E o Logos, o qual era a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Logos veio, e do Logos veio o homem. Porque é ali que ele criou o homem. A primeira criação foi Deus mesmo. O homem está dentro das criações de Deus. Certo? O homem está dentro das criações de Deus. Isso daqui está tudo no parágrafo 10. Não vou ler tudo. Você tem a mensagem, vai ler em casa para você ver o que é isso. Mas se você começa a ver Deus agora, porque como espírito você não vê Deus. Agora você já pode ver. Este agora é no princípio. Antes do princípio, não podia ver Deus, porque ele é espírito. Como que você vai ver um espírito? Então Deus quer ser visto. Ele criou a si mesmo, foi o que desprendeu dele o Logos, a pequena luz branca. É o que a pessoa pensa, se desprendeu dele, então está ali a pequena luz branca e está Deus aqui. Mas não, aquela é a manifestação. Eu até preciso de ler aqui para você, para inteirar melhor do que vou falar, que está na mensagem Envergonhados dele, 52, que já preguei esses dias, mas não vou falar sobre aquilo. Quero falar mais profundo. E este mais profundo deve dar luz para uns e cegar outros ainda mais. Eu quero que você preste toda a atenção, porque você já começou a ver Deus, uma pequena luz branca. Essa pequena luz branca era o Logos, era a palavra, era a teofania. Não existe um Logos, uma palavra, uma teofania. Aquele Deus Espírito agora está sendo visto. É o Logos. O Logos é a palavra. A palavra é a teofania. Teofania é um corpo que aparece e desaparece. Mas Deus não queria apenas um corpo que viesse a aparecer, como no tempo de Moisés apareceu as costas de um homem pela fenda da rocha. Deus não queria só aquilo. Deus queria ser um homem. Porque depois que ele criou a si mesmo, que era o Logos, ele então fez o homem daquele espírito que ele tinha criado o homem. Ele fez o homem à sua imagem. A irmã Brana ensina aqui, Deus é espírito. Ele criou primeiro o homem, espírito. Então agora, deste homem espírito, Deus fez do pó da terra. Homem espírito você não vê. A ele foi feito do pó da terra. O homem já podia ser visto também, através do pó da terra. E Deus queria vir exatamente desta forma. Ele veio então como Logos, que é a palavra, teofania, o corpo que aparece e desaparece, que era Melquisedeque, e que converteu em Jesus Cristo. O irmão Brando diz, dali, você não vê Melquisedeque mais. Quem é esse Melquisedeque? 79. Porque ele, Melquisedeque, converteu em Jesus Cristo. Vocês estão acompanhando? Isso daqui é a sequência para você ver este Deus até você encontrar Deus hoje. Eu estou lá atrás ainda. Estou chegando em Jesus Cristo. Mas uma das expressões que sempre eu achei que não deveria ser dita, porque nunca ouvi o irmão Brana dizer, a encontrei nesta mensagem. E isso daqui é tremendo. Quando Deus mesmo fez o papel de ator. Ele é espírito. Ele diz, mas eu quero aparecer, fazer um papel que eles me conheçam. E como espírito eles não podem me ver. Aí ele fez o papel do Logos. Certo? Um ator. Se vocês conhecem alguns dramas, é uma só pessoa fazendo 2 ou 3 papéis. Uma só pessoa. Não é mais do que um. É isso que o irmão Brana vai ensinar aqui. É um só fazendo estes 3 papéis, de Pai, Filho e Espírito Santo. É um só. O Deus é o mesmo. E ele está fazendo o trabalho de um ator. Aí ele aparece como uma coluna de fogo, que é o Logos, e depois ele vem em carne.
Escuta, isso daqui é muito gostoso. Envergonhados dele, 52. Ele é supremo, ele é a autoridade suprema. Ele está falando de Jesus Cristo. Escuta. E ele tem uma peruca, ou ele está coberto. A Bíblia diz que ele mudou a sua fisionomia, ou ele mudou a si mesmo. Emorfe. A palavra vem do grego emorfe, que significa um ator grego que representa muitas cenas. Hoje ele é uma coisa, e no próximo ele é outra coisa. Agora ele vem e diz, ele era Deus, o Pai, em um ato. Ele era Deus, o Pai, criando. Até a si mesmo. Quando ele criou o Logos, ele é o Pai, porque ali estava o Filho. O Logos é o Filho. A pequena luz branca, que mostra o invisível. Deus queria ser visto. E o Logos já serviu para mostrá-lo como uma luz. Mas ele não queria continuar sendo visto apenas como uma luz. Ele queria ser visto como um homem. E ele queria ser visto como um homem. Ele tinha que se ver a si mesmo como um homem remidor. E para ser um homem remidor, ele não podia nascer como eu e você. Foi por isso que ele veio, ele próprio, por obra do Espírito Santo. Para poder remir cada um de nós. Mas Deus não ficou satisfeito. Eu tenho que vir como um homem mesmo. Agora, irmão Branham prega que Jesus era homem. Era homem. E por dentro era Deus. Mas você sabe que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo. Ele não nasceu um homem como nós, pelo sexo. Mas ele nasceu pela obra do Espírito Santo. Mas ele tinha que trazer a manifestação para poder completar o seu trabalho na terra. Ele tinha que vir num homem igual nós mesmos. E ele não foi visto apenas em Jesus como um homem igual nós mesmos. Mas em Branham, ele foi visto como um homem igual nós mesmos. Você quer ver? Ele era Deus, o Pai, em um ato. Essa expressão aqui que eu nunca tinha lido. Deus, o Filho, em outro ato. Era aquele mesmo Deus Pai, agora ele se vestiu de bebê. E irmão Branham chamou ele de Deus Filho. Eu nunca chamei. Estou pregando hoje, e preguei esses dias porque encontrei essa expressão do próprio irmão Branham. Isso é para mostrar a você que o Deus em morfe, ele faz o trabalho de um ator, é ele mesmo que criou, é ele mesmo que é Espírito, é ele mesmo que é o Logos, é ele mesmo que é Melquisedeque, é ele mesmo que é uma coluna de fogo sobre o povo no deserto, é ele mesmo que é uma nuvem durante o dia, é ele mesmo que é Jesus, é ele mesmo que é o Espírito Santo no dia de Pentecostes, é ele mesmo que é Branham. Caminha aqui, isso daqui vai ser mais forte. Ele era Deus o Pai em um ato, Deus o Filho em outro ato. Agora isso daqui é o mais perigoso que eu acho. E ele é Deus o Espírito Santo neste ato. Isso daqui passa por alto muita coisa. Deus o Pai em um ato. Logos, porque ele veio de Espírito para Logos. Deus o Filho em outro ato, que era Jesus. Deus o Espírito Santo neste ato. Se eu não explicar, você já captou? Se eu não explicar, já deu para captar? Deus o Espírito Santo neste ato. Agora espera lá,
Deus, o Espírito Santo, era a Brana que estava pregando, não sou eu. Você já viu alguma vez a foto do Espírito Santo? Eu vou te mostrar. E vou te mostrar que foi Brana que falou. Quando eu vejo essas coisas, eu fico valente. Eu sou pequeno, fraco, mas fico valente. Ele é, nesse ato de sétimo anjo, ele é Deus Espírito Santo. Meu Deus do céu. E eu vou te provar. Tem outras mensagens, nem peguei muitas. Eu não sei o que o Espírito Santo faz, ele vai, está naquela ali, vai naquela outra ali. Pronto, já tá bom, 3 testemunhas, tá bom. Para todo crente, 3 testemunhas, tá bom. 2, 3 testemunhas, está bom. Então aqui, isso daqui você grava. Deus o Filho em um ato. Deus o Pai em um ato. Logos, Deus do Filho em um ato. Jesus. Deus Espírito Santo em um ato. Brana. Escuta aqui, ó. Aí está ele. A sua palavra permanece suprema. Estamos vivendo nos últimos dias. Deixa eu ver aqui para te mostrar mais um pouquinho. Será que dá para crer que ele é Deus, o Espírito Santo, no ato de sétimo anjo? Ele é Deus, o Espírito Santo, no ato de Elias. Irmãos, isso é demais. O irmão Brana diz assim: o Espírito Santo é o profeta dessa era. Eu estou começando a entender isso agora. Estou começando a entender a mensagem do irmão Brana agora. Você já pensou bem a hora que nós entender? Estou começando a receber essa luz. Ele diz assim: o Espírito Santo é o profeta da era. Ele é Deus e Espírito Santo neste ato. No ato de sétimo anjo, no ato da revelação. Ele é Deus Espírito Santo. Agora, guarda bem o que ele diz também, creio que é no primeiro selo. Ele diz que ele tinha algum problema, porque ele pensava que tinha aborrecido a Deus, mas que Cristo amava ele. Aí ele diz: aí fiquei sabendo que ele é a mesma pessoa. Se eu faço alguma coisa, aborreço a Deus, aí Cristo me amava, então tudo bem. Aí ele diz: mas fiquei sabendo que ele é a mesma pessoa. Deus e Cristo, a mesma pessoa. Eu fiquei sabendo. E agora você fica sabendo que o Espírito Santo, ele é fotografado. 298, perguntas e respostas sobre os selos. Vocês que não gostam muito da tradução de Goiânia, que para mim, sendo a mensagem do profeta, não estou importando com tradução. Se tiver alguma palavra dita de alguma forma que não seja correta, a outra tradução vai afirmar mais ainda. Vai afirmar mais o que eu prego. Certo? Afirma muito mais. Então, eu estou seguro nisso daqui. Mas se você quiser, é a última folha. Isso eu acho que para mim tanto faz em inglês. Se você quiser ler no português, tradução de Goiânia, tradução da Voz de Deus e do espanhol, é a última folha, certo? Para não te dar problema, para você falar, se é de Goiânia. Não, lê qualquer uma tradução. Pega aí, perguntas e respostas sobre os selos e leia. 298. Pai Celestial, reconhecemos tua grande presença, o grande Espírito Santo, o qual tem sido fotografado. E quem lemos na Bíblia, ele está presente aqui agora. Ele
se está revelando por meio de um vaso humano. O grande Espírito Santo, ele está presente, ele foi fotografado, mas ele está se revelando através de um vaso humano. E ele não falava que vaso é esse. É você que tem que ver esse vaso. A esposa de Cristo hoje sabe qual vaso humano que Deus, Espírito Santo, estava se revelando. Ele foi fotografado. Agora eu sei, quando o Brano dizia ele foi fotografado, o Brano está dizendo isso aqui, ó. Mas quando ele diz o vaso humano, é esse de cá, ó. O Espírito Santo foi fotografado. É o Logos, a coluna de fogo. Mas ele está manifestado num vaso humano. Isso faz a gente ficar valente, não faz? Você já viu alguém pregar isso? E nunca vai ouvir, porque nós não somos doidos para pregar uma coisa dessa. Mas Deus tem que arrumar a esposa que testifica do esposo. Diz daqui a verdade, é a manifestação. É Deus fazendo em 3 atos o mesmo Deus, criando, salvando, e agora Deus e Espírito Santo nesse ato. Eu sempre preguei mais que foi o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas não era o ato ainda. Você sabe, tem outras coisas que nós vamos chegar lá, mas isso daqui já é bom demais. O temos visto através dos anos e sem falhar uma só vez, discernindo os próprios pensamentos do coração humano, revelando o pecado que tem cometido, dizendo-lhes exatamente o que sucedeu e o que será. E isso sem falhar uma só vez. Então, sabemos que o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ainda é Deus. Na pessoa de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Agora, por seu Espírito, que está descendo do céu, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse Senhor, o Espírito Santo descendo do céu, e viu um anjo forte descendo do céu, Apocalipse 10:1, 1 Tessalonicenses 4:16. Escuta aqui, o Espírito Santo que está descendo do céu, sob o sangue que foi derramado no Calvário. Brana veio pregando, baseando todas as suas mensagens no sangue, porque ele não podia verter sangue, Deus já tinha vertido. O Salvador já tinha vindo, ele estava mostrando para nós o outro caminho da manifestação de Deus. Está descendo entre as pessoas para se manifestar em carne humana. Aqui, nestes momentos, antes da queima da terra, o grande Espírito Santo representado em carne humana. Aleluia! O grande Espírito Santo representado. Quem é que representava o Espírito Santo em carne humana? Não era Brana? Eu nunca vi outro. Aquela gente preciosa que tem aceitado a expiação do sangue do Espírito Santo entra em seus seres. Isto é Deus representado em carne humana. Portanto, não é a carne humana, mas a carne humana mostra Deus, mas não é a carne humana, é o que está dentro da carne humana. Mas quando você não vê a carne humana, você não vê o que está dentro, porque a carne humana é para manifestar aquilo que você não pode ver, é o invisível. Jesus veio manifestar o Deus invisível, nunca pode ser visto. Deus não é visto no céu, na terra, lugar nenhum, mas aqui está Cristo, e Cristo é Deus. O Espírito Santo não pode ser visto em lugar nenhum, mas aqui está Brana. Era a manifestação do Espírito Santo. Sempre num homem, portanto não é a carne humana, mas somente para fazer a obra, como no batismo ou outras coisas, porém estamos aqui com a comissão. Amém. Bom, até meia-noite eu acho que eu termino. Já estou cochilando. Muito bem, isso daqui para mim é o que eu preciso, certo?
Lembra? Se ele é o Logos depois criou os céus e a terra. Porque é a palavra que criou. Ele é o mesmo, ou senão teria um Deus Espírito e um Logos que criou. Ou então seria três mesmo, porque teria um Deus Espírito, o Logo que criou os céus e a terra, e Jesus que veio para morrer para salvar o pecador. Três. Aí então seria quatro, porque faltou o Espírito Santo que vinha no tempo de William Branham. Eu vou chegar lá, não quero falar, vai devagarzinho. 59, deixa eu ver se é isso aqui, que eu tomei. Tem hora que eu nem marco, falei, eu não vou nem marcar, e com isso eu acabo perdendo, né? As coisas estão tudo aqui facinho. Amém, amém, amém. O 96, eu poderia ler o 55, que está aqui também, e o 96, onde o irmão Branham fala sobre isto. Olha, e então o 55, a deidade de Jesus Cristo. Bom, já está dizendo, a deidade. Quer dizer, não existe outro Deus além de Jesus Cristo. É a deidade. Alguém quer dizer, não, ele é só filho. Não, o irmão Branham pregou a deidade de Jesus Cristo. Certo? Porque o filho mesmo, você tem que saber que é o que morre, é a carne que morre. É o que dá vida. É o filho, é o corpo que sangra. Então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê. Nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. Como eles podem dizer, aí tem o povo da dualidade, da crença do irmão Oliveira. Aí tem Deus e seu filho. E engraçado, Deus e seu filho pregado por William Branham, era Deus manifestando o Logos é o filho, e aquilo ali era Deus, era para se mostrar Deus. O Logos não veio mostrar ele, o Logos veio mostrar Deus. O Filho, Jesus, chegou aqui na terra e disse que ele não veio para mostrar a si próprio, mas para mostrar o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. O parágrafo 96, a deidade de Jesus Cristo. Porém, olha, amigos, a hora tem chegado e é agora que quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. O grande drama de Deus é aqui, perante nós. O Filho de Deus, que esteve no berço, está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. O Filho é a deidade. É Deus fazendo. Eu tenho que repetir isso, irmãos, porque aqui no Sul tem essa crença, faz muitos anos, desde quando a mensagem veio para o Brasil, tem essa crença e o povo não percebia. É a crença de Deus e seu Filho. Não de Deus em seu Filho, mas de Deus e seu Filho. Sendo que o irmão Branham explicou o que é isto. Que Deus fez o papel de pai, criando, logo ele veio como filho, salvando. Ele mesmo, Deus mesmo. Como filho, salvando, porque ele não podia mandar um filho para nos salvar, sendo que ele foi quem permitiu a queda. Foi Deus quem permitiu a queda. Se ele mandasse um filho, a parte dele, para nos salvar, estaria errado. O irmão Branham diz, se eu faço algo e depois ponho José para pagar aquilo, eu estaria errado. Então, Deus, foi ele quem permitiu a queda. Ele mesmo desceu, se tornou bebê, cresceu, morreu, para poder pagar o preço daquela queda, porque ele quem permitiu. Ele permitiu a queda para que ele pudesse manifestar como curador, salvador, porque se não tivesse a queda, como que ele poderia salvar alguém? Não tinha ninguém caído. Isso é o que o irmão Branham ensina. Ele é Deus, o Criador. Ele disse todas as coisas. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Deus estava ali. Irmãos, Israel conheceu Deus? Deus era o Logos.
Deus era aquela coluna de fogo que guiava Israel à noite. Ficava clarinho, não precisava pagar energia. Foi a melhor coisa. Tem muita gente que gasta muita energia, está querendo o Logos hoje. Mas o Logos hoje não é para isso. Ele já fez o seu trabalho de guiar Israel de uma forma natural na terra, guiar na terra, com aquela coluna de fogo sobre eles, que era o Logos, iluminando o caminho deles, sem ter preocupação. Que coisa boa! Deus sobre eles era Pai. Aí Deus veio com os discípulos, era Filho. E agora Deus veio no entardecer, é o Espírito Santo. Amém, amém. Deixa eu ir devagar aqui. Olha para você ver, Shalom 176. A deidade completa hoje. O irmão Branham não podia pregar a deidade completa hoje. Ele deveria ter pregado a deidade completa há 2000 anos atrás. Vamos ser realistas? Para quem não vê Deus em William Branham, então ele não podia ter pregado a deidade hoje. Escuta, 176, Shalom. Mas no mato não havia nada para fazer o esquilo, que haja. E lá estava, sem nada para o partir. Ele precisou de pães e peixes para multiplicar, Jesus. Mas lá naquele dia, no mato, William Branham não precisou de nada disso. Ele simplesmente disse que haja esquilo, e houve esquilo. Escuta, o mesmo Jesus Cristo vem, coisas maiores do que estas as farás, pois eu vou para meu Pai, não tomando algo que tem sido criado, partindo algo disto e multiplicando a criação, mas absolutamente criar. Mostrando que ele é o mesmo Jeová que se pôs lá de pé e disse que haja, e lá houve. Haja luz. Ele diz, é o mesmo Jeová. Sua palavra foi feita manifesta. Quando ele foi feito carne na terra, ele tomou a sua criação original, partiu e a multiplicou. Podia parar aqui. Ele diz, não. Mas agora, nos últimos dias, quando ele veio outra vez no nosso meio, a mesma luz que moveu, disse que haja luz, vem, ele simplesmente chamou a criação à existência. Ele veio outra vez no nosso meio. E disse, haja esquilo. E houve esquilo. É a palavra de Deus sendo manifesta perante nós. Amém? A deidade completa. Tem uma aqui. A deidade completa está nesta. E eu deixei de marcar aqui. Ó. A deidade completa. 203. Eu já li isso para vocês. O único lugar provido por Deus para adoração. Presta atenção para vocês verem que a deidade no amanhecer, a deidade no entardecer, era Deus. E aqui é Deus, o Espírito Santo. Vai guardando isso. Deus, o Espírito Santo. Mas tinha um vaso para Deus, o Espírito Santo, se manifestar para você vê-lo. Ele diz, não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta onde ele tem posto o seu nome, Cristo Jesus. Escuta aqui agora, o fato de haver fermento em seu meio, não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso não se pôde fazer na era de Lutero. A era de Lutero não produziu a completa deidade. Tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal. Porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade com a completa deidade de Deus entre seu povo.
Amém? Agora, a completa deidade. Eu já fiz referência a isso, que eles colocaram aqui, quem sabe é a forma de crer, né? É a completa deidade minúsculo de Deus entre o seu povo. E mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Que tremendo, glória está prometida em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Onde você adora? Na casa de Deus, assentado em Malaquias 4. Está adorando em Malaquias 4? Ele estava falando sobre Jeová aqui, eu passei por alto. Ele disse sobre Jeová, ele é o Jeová. Vou repetir isso daqui para vocês verem que tudo isso daqui é Deus fazendo aquele papel. O próprio Deus, que é Espírito, agora ele pôs um manto ali de uma pequena luz e apareceu a luz branca, que era o Logos. Agora ele se vestiu de uma carne humana e apareceu, era o Filho, chamado pelo irmão Brana, Deus Filho. Era o próprio Deus fazendo o papel. Eu não sei se eu passei por alto alguma coisa ali que eu li. Deus e Espírito Santo nesse ato. 157, Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Só isso aqui basta. Acho que dá para vocês, e vendo, eu só estou fazendo uma união daquilo que vocês já conhecem, que eu já preguei, para vocês verem a deidade. Ele é Jeová Deus em minha carne. Isto quer dizer, Deus estava em carne outra vez, na era do Espírito Santo. Você tem que saber que a era que nós vivemos é a era do Espírito Santo. A era que Brana viveu era a era do Espírito Santo. Se você notou, irmão Brana veio na era de Laodiceia, e a essas mensagens você tem que colocar ali na era do Espírito Santo, acima de Laodiceia, e você vê os trovões revelados, os selos, você põe na pedra de coroa, tudo no lugar certo, porque ele tem um ministério tríplice, entende? Então ele tem vindo como Elias, como mensageiro da sétima era da igreja em Laodiceia, mas ele veio também como a manifestação. Você já viu a foto do Espírito Santo? Você já viu a foto? Era exatamente isso. Você já viu a foto do Espírito Santo? Ali estava ele mostrando esta era do Espírito Santo. Para quem tem a estatura perfeita, você sabe como está. Tem uma divisão depois da era, ali da era de Laodiceia, tem uma divisão. Para cima da era de Laodiceia é o Espírito Santo. Exatamente ali é onde o irmão Brana diz na mensagem, provando a sua palavra, creio que é 222. Você lembra? Não, 236 é a palavra. Ali é onde ele diz, sabe que era estamos vivendo? Estamos aqui, na era do pescoço. A era do pescoço, a era do Espírito Santo. Estamos aqui. Foi Brana que pregou isso. Leia lá para você ver a mensagem do profeta provando a sua palavra. Estamos na era do pescoço, 211. Na era do pescoço, onde nós estamos. Essa mensagem você tem que guardar. É a manifestação de Deus Espírito Santo na terra. Deus, o Pai, Criador, veio do invisível ao Logos. Deus, o Filho. Oh, falar isso, gente que não examinou a mensagem. Aí, ele está falando errado. Tem gente. Eu mesmo poderia dizer para alguém que estaria falando errado, porque eu nunca li isto. Fui lembrar de tomar essa mensagem e ler um pouquinho, encontrar. Os irmãos procuraram para mim e deram um parágrafo, sem saber que eu precisava de um parágrafo desse. E foi o suficiente. Então ali você vê a era do Espírito Santo. Muito bem, se você não vê a era do Espírito Santo, eu vou te mostrar por que as pessoas não sabem que o sétimo selo foi revelado. Eles não sabem que os 7 trovões foram revelados. Eles não sabem que Deus tem um novo nome. Irmãos, eles não chegaram ainda no Espírito Santo, eles estão em Laodiceia ainda. O irmão Brana tem um ministério tríplice, eles estão no primeiro ainda. 40 anos, mais de 40 anos, com esta mensagem aqui no Brasil, 40 anos,
e o povo ainda está em Laodiceia. Eles não chegaram no Espírito Santo, porque lá no Espírito Santo é onde ele foi fotografado. Você viu a foto do Espírito Santo? O que o irmão Branham disse. Foi quando ele foi fotografado. A era do Espírito Santo, a era do casamento. O irmão Branham diz, essa é a era que nós estamos vivendo, a era do pescoço. É o que une com a cabeça. Ó, a pessoa tem o ministério de Laodiceia e eles não têm o ministério do casamento. A era do pescoço é a era do Espírito Santo, que une o crente com o cabeça. O cabeça é os trovões, o sétimo selo. A palavra que estava aqui, na pedra de coroa, que era o segredo, o mistério, o trovão que não foi, os trovões que não foram escritos, estava aqui na pedra de coroa. Não estava dentro da era de Laodiceia, não. Estava na pedra de coroa. William Branham, no sétimo selo, 168, ele pegou uma alavanca e foi na pedra de coroa. Mas ele não podia ir na pedra de coroa sem trazer um ministério que pudesse apoiar a alavanca. Você entendeu? Porque se ele fosse na era de Laodiceia, ele poderia abrir o Espírito Santo. Mas para abrir a pedra de coroa, ele tinha que ter o ministério do Espírito Santo. Para a alavanca pegar na pedra de coroa, que é acima do Espírito Santo. Os trovões estão aí. As pessoas não receberam ainda nem o ministério do casamento, que é o pescoço, é o ministério do casamento, provando sua palavra, 236. É aqui que ele nos casou, uniu. O crente, ele une o crente de Laodiceia com a cabeça, com os selos, com Cristo. Cristo é os selos, Cristo é o trovão. Aleluia. Mas como as pessoas se perdem nisto? Então, se eles não vê aqui no Espírito Santo, irmãos, eles não viram o Deus Espírito Santo. Então, deixa eu te mostrar aqui. Vou só parte do parágrafo, se você quiser, vai ler em casa. Certo? É Crentes da Bíblia, essa mensagem aqui, lugar provido por Deus para adoração, 25 de abril de 1965. Eu tenho que falar a data porque tem várias mensagens que o irmão Branham pregou com o título quase igual. Então, o irmão Branham diz aqui nesta mensagem, parágrafo 174, mas ele prometeu, pouco antes da vinda do tempo do fim, que o mundo estaria como foi em Sodoma, quando o homem desceu em forma humana. 3 deles, 2 anjos e o próprio Deus. 3 deles desceu do céu. 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e o próprio Deus. Eu não precisava falar quem é o próprio Deus. Ele já diz aqui, Deus e Espírito Santo, neste ato. Neste ato que ele estava pregando, revelando, e pregando envergonhados dele. E você está envergonhando dele hoje também. Que eles envergonharam dele lá atrás, 2000 anos atrás. Mas hoje quem é que está envergonhando dele? Lá ele manifestou como Deus Filho. Você envergonhou dele, Israel envergonhou dele, mas aqui no entardecer, ele manifestou como Deus Espírito Santo. Você está envergonhado dele outra vez. Mas como é bom, a luz chegou para nós depois de 40 anos, mas chegou. Porque quando a luz chega, irmão, ou chega a luz, ou chega juízo, porque 40 é juízo. Ou chega a luz, ou chega juízo. Para uns foi luz, para outros é juízo. Para o eleito, isso é luz. Para o não eleito, dentro da mensagem, isso é juízo. Eles vão dizer, eu não entendo isso de jeito nenhum. Isso não é para entender. Isso aqui é para você ver claramente. Eu estou vendo aqui, ó, 2 anjos e o próprio Deus. Quem eram os 2 anjos? Billy Graham e Oral Roberts. Agora você já sabe que Oral Roberts partiu em dezembro. Agora ficou só um anjo na terra. A hora que esse anjo partiu, não sei, esse anjo já está com 92 anos. Que é o Billy Graham. E ele pode partir em qualquer tempo também. E é o anjo de Deus. Não é anjo para nós, para a noiva. Não, ele é um anjo de Deus para as denominações. Ele é um anjo de Deus para as igrejas nominais. Como Oral Roberts foi um anjo de Deus para o povo pentecostal. Mas para a esposa, para o Abraão recluído lá na montanha,
Deus mesmo apareceu. Irmão Branham diz que o zelo de Deus foi isso, que para Abraão ele não mandou o anjo, ele mesmo apareceu. Isso daí dava para entender que no tempo dos Estados Unidos, os eleitos dos Estados Unidos, irmãos, não eram muitos. Irmão Branham mesmo disse subir 12 dessa nação. Não era muito. Na verdade, é um símbolo que ele mostra ali. Isso é para dizer que não são muitos que puderam olhar e ver. Billy Graham, Oral Roberts, são os dois anjos. Mas cadê Deus? O Deus Espírito Santo nesse ato. Eles não podiam ver Deus naquele ato. Tá bom? Outra vez, só mais um parágrafo para fortalecer esse daí. Qual é a atração sobre a montanha? 154 e 155. Sempre na oração é que o irmão Branham soltava as coisas. Faz com o olho fechado. É mais fácil para você falar de algo que está acontecendo com Ele mesmo. Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disso, podemos olhar nisto. E tu disseste, naquele dia, como foi em Sodoma, lá havia 3 mensageiros enviados ao mundo, gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. O Filho do homem revelou-se a si mesmo na forma humana e realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo detrás dele, dentro da tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez. Chega. Tu disseste que isto repetiria outra vez. Ainda bem que já estou acabando. Isso daqui é o importante. Você quer ver? No tempo do Espírito Santo, o que a Bíblia diz? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Irmãos, eu já falei para vocês, toda a vida eu preguei isso aqui, que foi do Pentecoste para cá. E a pessoa que blasfemasse ali não tinha perdão. E o irmão Branham vem mostrando agora diferente. Então eu tenho que corrigir também. Mesmo que ali havia uma manifestação também. Mas era a era da graça. Entende? Ali eles eram perdoados. Era a era da graça. 7 eras da igreja. Era da graça. Para vir agora Deus Espírito Santo manifestar quando não tem perdão quem pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo, pecar contra o Filho do Homem, era pecar contra Jesus Cristo. Tinha perdão, porque era graça. Mas agora, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, então não é graça mais. Porque se fosse graça, teria perdão. Mas pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Não tem perdão. Vamos escutar o que o William Branham disse, que para mim ele falou, acabou. 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Olha, o tempo que o Espírito Santo veio e fez a mesma coisa, falou a mesma coisa que Jesus falou lá atrás, a mesma coisa. Vocês podem ver, quando veio o Espírito Santo nesta era do irmão Branham, que o Espírito Santo veio, falou a mesma coisa, fez os mesmos sinais, e maior ainda. Por isso, e não tem perdão quem peca contra. Falava contra Jesus, contra o Filho do Homem, e disse, ser-lhe-á perdoado. Falar contra Branham não será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Fará contra ele. Então, o que acontece com os pentecostais? Não, o que acontece com o povo da mensagem? Que eles dizem que novo nome Branham é falso.
Isto é uma blasfêmia. Será que eles sabiam disso aqui, ó? Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Não foi para o dia de Pentecoste. Pecar contra o Espírito Santo não era para o dia de Pentecoste. Isto é para esse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado, nem neste mundo, nem no que vem. Como está escrita essas coisas aqui na linha? E quantos anos a gente passa por cima delas? Não vê. Pecar contra o Espírito Santo é exatamente quando Deus se manifesta como Deus Espírito Santo. Vou voltar aqui para repetir e terminar, certo? Vou só repetir e terminar, porque para mim já está muito bom. O que nós temos aqui é o alimento, e graças a Deus, provido por Deus, né? Alimento provido por Deus. Deixa eu repetir. A Bíblia diz que ele mudou a sua fisionomia. Para quem quer a mensagem, vou repetir outra vez. Envergonhados dele. Agora, foi envergonhados de Jesus, envergonharam de Deus a coluna de fogo lá atrás no deserto, morreram tudo. Envergonhados de Jesus, mas envergonhados dele, hoje no tempo do irmão Brana, que ele estava dizendo, hoje é o Espírito Santo manifestado em nós, num corpo místico. Mas você tem que ver lá atrás, foi o Espírito Santo mostrando o que Deus era, um homem. Outra vez, Deus veio mostrando Ele mesmo, como que Ele era para nós. Escuta, só para me encerrar. A Bíblia diz que Ele mudou a sua fisionomia, ou mudou a si mesmo, em morfe. A palavra vem do grego, em morfe, que significa um ator grego que representa muitas cenas. Ele hoje é uma coisa, no próximo ele é outra coisa. Isso é bom. Ele é Deus, o Pai em um ato. Deus, Espírito, Deus o Filho em outro ato. E Deus, Espírito Santo, neste ato. Olha, se isso daqui não ajuda a pessoa, eu não posso ajudar mais, porque o Cordeiro já saiu do trono. Você sabe quando você tem alcançado misericórdia? É quando você alcança a revelação da palavra. Então, mas vocês dizem que o Cordeiro saiu do trono, não tem mais misericórdia. Por certo que não tem. Só tem para o eleito, porque o eleito encontra misericórdia na palavra revelada, onde Deus está. Ele é misericordioso como Cordeiro para todo mundo, mas como leão só para sua esposa. Como leão é para sua esposa, a misericórdia está nele, entende? Está aqui. Ele é Deus, o Espírito Santo, neste ato, diz o irmão Brana, no ato do sétimo anjo. Ele está manifestando como Deus e Espírito Santo. Aí ele diz, não há perdão. No tempo de Jesus, que era gerado pelo Espírito Santo, havia perdão, porque era graça. Mas no tempo de William Brana, não tem perdão, porque o Cordeiro converteu em leão. Então não tem perdão. O que peca, não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Amém. Senhor, ajuda cada um de nós, através da sua palavra, que cada irmão, cada irmã, possa ter recebido a palavra. Talvez não sabe explicar para ninguém, mas diz, eu creio, é verdade. Foi nosso profeta que falou, foi Deus encarnado que falou, e eu creio. Assim como Jesus era o profeta da Galileia, mas era Deus encarnado. Brana era o profeta lá nos Estados Unidos, mas era Deus encarnado. E agora nós estamos aqui revestidos com aquela mesma mensagem, porque comemos esse livrinho e estamos profetizando outra vez. E desta feita nós podemos falar mais claro, porque o Senhor diz para o seu profeta, não diga a ninguém, porque esse ministério era o ministério da esposa. Nós quem temos que dizer para os outros agora o que foi esse ministério. E aqui está, este ministério foi de Deus, o Espírito Santo, no ato de sétimo anjo. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Vanderlei.